Veja que o homem se escondeu de Deus e Deus se escondeu. Deus escondeu o pecado do homem para ele não prosseguir se escondendo, quer dizer, se acusando-se, né? Vemos então que o couro do cordeiro está ligado ao corpo, o couro do cordeiro está ligado ao corpo, à consciência, à carne, né, também. Mas o sangue não seria para perdoar o pecado daquele momento de um só homem, mas para perdoar o pecado do mundo. E João descreveu isso, João entendeu quando vinha fazendo o batismo. João capítulo 1, verso 29. Vamos lá, João capítulo 1, no verso 29, né? Estamos agora na parte 5 sobre o cordeiro, né? Nós pulamos para a parte 5 sobre o cordeiro. Então, João capítulo 1, no verso 29. João veio pregando, João Batista veio pregando dizendo assim: naquele dia, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se João está dizendo que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou está dizendo eis aí o Cordeiro, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Aquele que vai tirar o pecado do mundo. Se ele vai tirar o pecado do mundo e ele estava chegando, então quer dizer que os pecados não foram retirados de Adão até a cruz, até a morte de Cristo. Os pecados não foram retirados, eles foram encobertos na consciência do homem. Os pecados estavam ali. Por isso que Deus tinha que tratar este assunto de pecado, ele se encarnou, tornando-se filho, para retirar, porque você imagine tanto pecado sendo encoberto, e só multiplicação de pecado. Então, chegaria uma hora que Deus tinha que tratar esse pecado. E o estado de condenação espiritual do homem, ou da criação, estava só se aumentando. Por isso que o ser espiritual Satanás condenava o homem, mais ainda usando a própria lei para condenar o homem. Você está entendendo, abençoados? Então vemos aqui que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ensinar como nós já ensinamos, como muitos irmãos estão ensinando, que o pecado foi retirado lá, já no início do Éden, e considerar que a partir do Éden, os rituais de sacrifício exercido por quem quer que seja, pelo profeta que quer que seja, foi perdoado pecados? Não, pecado não era perdoado, pecado eram encobertos. Vemos aqui a prova. João está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele veio tirar, ele veio chegando para tirar, é porque o pecado ainda existia. O estado de condenação existia. E a prova disso que os espíritos não subiram para Deus até a morte de Cristo. Somente a partir da ressurreição de Cristo é que os espíritos vêm subir. Por quê? Porque todos se encontravam em estado de morte espiritual. Se todos se encontraram em estado de morte espiritual, então não houve perdão dos pecados, não houve remissão dos pecados. O pecado não foi retirado. Se todos estavam em condição de morte espiritual, então o pecado ainda estava ali, em condenação. Você está entendendo, amado? O que houve foi uma cobertura sobre o pecado. O pecado era escondido do homem, para que ele tivesse uma sã consciência para com Deus, para a comunhão. Você está entendendo, abençoados? Canal Luz da Graça, a cada dia trazendo uma nova revelação do Pai a você.
junto ao canal Yahushua Reina para Sempre. Somos canais pequenos, né, em números, né, de inscrito, mas damos graças a Deus. Eu prefiro a troca do conhecer a verdade do que estar com grandes números no canal. Então, a nossa riqueza é o conhecimento da verdade, não números. Porque de que adianta ter números e permanecer nos equívocos, nos enganos, como muitos estão aí com canais grandes, mas ainda estão equivocados, não entendem e não enxergam a palavra de forma real. Mas graças damos ao nosso Pai Criador, que tem nos concedido, né, a sabedoria e o entendimento para receber novas revelações por meio da palavra pelo Espírito Santo. Então, abençoados, agora vamos trazer uma outra revelação a você, que vamos mostrar que o couro do cordeiro, quando falarmos de couro do cordeiro, da vestimenta, lembra-se da sã consciência, tá? Quando falarmos do sacrifício do cordeiro realizado por Deus, lembra da sã consciência, né? De cobrir os pecados. Então, essa vestimenta que foi de Adão até João, vamos falar, essa vestimenta foi de Adão até João, o último profeta, o menor profeta e o último, né? Mas ele era menor para os homens, mas diante de Deus foi o maior dos profetas. Então, essa vestimenta foi de Adão até João, o percursor, aquele que haveria de preparar o caminho para o novo ministério, a nova manifestação de Deus, para o cumprimento da manifestação do Cordeiro. Aquele que vinha apontar quem seria o Cordeiro. Como lemos no livro de João, capítulo 1, 29. Ele apontou e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai tirar o pecado do mundo. Que tira porque ele já estava ali. Então, esse era o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Agora, as vestes que cobria, né? Cobria os pecados, trazia a sã consciência, a comunhão de Deus do homem com Deus. Então, agora, essas vestes agora já estavam sendo canceladas. Agora, Deus vem trazer agora um novo ritual. Observa bem, agora Deus vem trazer uma nova sinalização. João, sendo essênio, viveu entre os essênios, um povo judeu que vivia nos desertos. Então, eles buscavam toda a santidade, era um povo dedicado ao Senhor. Eles viviam na sua forma de viver com vestes brancas, mostrando total reverência à palavra, aquilo que era puro. Era um povo que vivia nos desertos, nas regiões montanhosas dos desertos, em que eles quase não era perceptível à população, as outras pessoas. Viviam escondidos, ninguém podia se achegar a eles de outra nação, de outros povos, sem que passasse ou se sujeitasse às suas ordenanças de rituais de purificação. João foi viver como essênio, com o povo essênio. Então João, ele entendeu pela revelação que era um povo muito espiritual, dedicado, buscando as imagens espirituais. Então João entendeu que a água, preste atenção, canal Luzes da Graça, junto ao canal Yahushua, trazendo a perfeita revelação do Pai a vocês. Então João, ele entendeu que a água, como foi ensinado pelo nosso irmão Fernando, e eu, através do canal Luz da Graça, venho testificar isso, João veio mostrar agora um novo ritual, por a forma de batismo nas águas. João entendeu que a água, mostrando o estado do primeiro homem,
do primeiro homem, a palavra diz lá que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, por meio das águas, o Espírito iria criar, fazer a criação por meio das águas. Então, João entendeu que a água era o lugar da criação, a representação da criação de Deus. E que a água, ela tinha a representação do primeiro estado do homem antes de pecar. O Adão perfeito. Tanto que Adão, né, o que corria nas artérias de Adão, o Adão espiritual, ele não tinha um sangue vermelho. Nas suas artérias, o seu sangue era como água, era a própria água. A água que foi criado pela água. Então, por meio da água, é que o sangue de Adão ele não era vermelho. Então, João Batista, entendendo isso, que o mundo foi tirado das águas, que o sangue do Adão perfeito era como água, era água, então, e que passou após o pecado, é que se tornou vermelho, tornou-se físico. O homem tornou-se físico. Então, agora, João Batista, entendendo isso, ele vem ensinar que o batismo, um novo ritual, deixando os rituais de sacrifício. Nós não vemos João Batista sacrificando cordeiro. Agora, no final do sacrifício, aparece João Batista com um novo ritual do batismo nas águas. O que esse batismo nas águas representa? Representa o Adão perfeito, o estado perfeito da criação, aonde o Espírito voejava sobre as águas, o Adão perfeito, aonde ele não tinha um sangue vermelho, mas era água, mostrando o primeiro estado do homem. E agora João vem apontar que após o batismo, o homem seria batizado no sangue, no cordeiro. Então, João vem apresentar o Adão primeiro, o perfeito, pelo batismo nas águas. Mas ele disse, após mim vem o outro que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de Cristo, agora, a partir de João, seria o batismo de sangue. João diz que Cristo também iria batizar. Você vê que ele diz que após mim. Então, João estava batizando com água, que era a representação do Adão perfeito, da criação perfeita, e Cristo viria batizar com sangue. Então, agora as vestes que era de couro, passou agora a ser uma representação de uma sã consciência, agora foi trocado. As vestes de couro não seria mais apresentado, porque o animal, quer dizer, o animal, a representação do animal já estava ali entre os homens, o Deus conosco. O cordeiro. O cordeiro já estava ali. Então não precisava mais de representação, de sacrifício de animais, de couro de animal. Agora João então vem apresentar um novo ritual. As vestes sendo colocadas, as novas vestes, aonde? Na mente. Então o batismo era a nova veste de sã consciência do homem. Oh, amados! Dá um glória a Deus aí por essa revelação. As novas vestes colocadas a partir de João era o batismo nas águas. Ele veio batizando nas águas, limpando a consciência. Tanto que ele diz, eu vos batizo para arrependimento. Então, esse arrependimento foi trocado pelas vestes de couro do cordeiro. Então foi retirado as vestes, agora o cordeiro estando presente, as vestes não mais sendo apresentadas, mas agora o batismo nas águas. No lugar das vestes veio o quê? O batismo nas águas sobre a cabeça do homem, mostrando consciência limpa, consciência
de salvação. Consciência salva. Não era esse batismo que foi exercido na lei do sacrifício do animal? Mostrando a purificação da consciência do homem. Agora João vem mostrar uma nova purificação pelo batismo nas águas. Então o batismo nas águas trazia uma consciência de salvação. Então, toda vez que alguém se batizava nas águas, ela estava confessando a Cristo, o Evangelho de Cristo, e tendo uma consciência de que ela estaria incluída na salvação. Ela acreditava na salvação de Cristo. Era uma confissão espiritual. Você está vendo? Logo, esta pessoa tinha uma liberdade de comunhão com Deus quando ela era uma batizada nas águas. Foi apenas para consciência. E Cristo, né, a outra parte do cordeiro, que foi o sangue, em João está as vestes, pela representação do batismo. João fez a representação das vestes, pelas águas. Mas em Cristo, a outra parte do cordeiro, o sangue, seria derramado na cruz. Então está completo aqui as vestes, né? As vestes e o sangue, o couro e o sangue do animal, sendo agora de forma representado agora de novo de forma espiritual em Cristo, porque o cordeiro chegou. João estava mostrando que o cordeiro chegou. Então, aquela imagem passada foi apartada. Agora o cordeiro chegou. E quando Cristo cumpre o derramamento de sangue, agora não há mais pecados. Então não tem que se ter mais batismo nas águas. Não tem mais que ter oferendas de sacrifícios de sangue de animal. Porque tudo isso são coisas passadas. E foi isso que o apóstolo Paulo entendeu. Que o sangue dos animais de sacrifício foi imperfeito, foi um ritual imperfeito. Por isso que Paulo diz que foi imperfeito. Por quê? Porque ele não retirava pecado, ele apenas cobria o pecado do homem. Por isso que ele foi considerado imperfeito. Canal Luzes da Graça, trazendo a nitidez da palavra do Pai. Aonde não há contradição bíblica, de entendimento bíblico, aonde muitos dos meus irmãos estão aí retirando páginas da Bíblia, dizendo isso aqui não presta, que o Espírito Santo não existe entre nós. Olha, este absurdo, retirando o Espírito Santo do meio da criação. Oh, amado, se você retira o Espírito Santo do meio da criação, então a criação não está no estado de justificação, porque ele é o testemunho da verdade, daquilo que aconteceu. É ele que está no meio da criação, fazendo-nos filhos de Deus. Então não existe filhos. Então o estado de pecado continua. E tem irmãos aí ensinando que o Espírito Santo não está mais no meio da criação, que o Espírito Santo foi para o povo passado. Oh, abençoado, estão excluindo tudo, estão excluindo que o homem não tinha espírito, estão excluindo o Espírito Santo, estão excluindo que os dons de curar não se manifestam, que a expulsão de demônios se manifesta, o falar em línguas. Oh, amado, estão excluindo tudo, até Deus eles já estão dizendo que não existe, que isso é conto de carochinha, que a Bíblia é falsa, que a Bíblia é contraditória. Você está vendo o perigo? O ateísmo está reinando, amados. Principalmente na graça. Eles tanto criticaram o sistema religioso, mas o ateísmo e o ceticismo estão dentro dos ensinos em graça. Criticaram o sistema religioso lá. Tudo bem que eles extrapolam, espiritualizam demais. Chegam ao fanatismo em muitos casos, mas para fazer pior do que o sistema religioso, para excluir os dons, excluir Deus, excluir o Espírito Santo, oh, amados, isso daí é pura carnalidade, é ser totalmente demoníaco. Então, abençoados, vemos que o cordeiro é mostrado que cobria o pecado, é mostrado que
como vemos, aquele cordeiro mostrado que cobria os pecados, agora não só iria cobrir mais os pecados do mundo, mas retirar de uma só vez. Vamos lá no livro de 1 Corinto, que Paulo diz que ele iria tirar os pecados de uma vez por toda. 1 Corinto 11, Paulo confirmou, ele entendeu este acontecimento pela revelação da graça de Deus que foi dada a ele. Então diz aqui, 1 Coríntios 11, no verso 23, que Jesus demonstra, o próprio Paulo testemunha, depois de ter ouvido dos discípulos, ele testemunha que Cristo mostrou para ele diretamente. Diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, por quem? Por Judas Iscariote, tomou o pão, o pão é representação do corpo, aonde está o couro do animal, né? Então está ligado ao couro. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei. Então, vê-se aí que o corpo dele foi dividido, dizendo que o quê? A sã consciência foi trazido por meio dos rituais. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus está falando, isso é o meu corpo que é partido por vós. O corpo foi partido ou não foi? Foi. O sacrifício dos animais não era representado partido? Era ou não era? Ele não era partido no altar? Era. Demonstrando Cristo compartilhado. O quê? A consciência, a sã consciência sendo compartilhado a todos. Então ali, Deus estava compartilhando que ele estaria cobrindo o quê? Os pecados, cobrindo os pecados, trazendo a sã consciência a todos, ali por meio do Cordeiro. Isto é o meu corpo que é partido por vós. E ele diz assim, fazei isto em memória de mim, lembrando de mim. Memória é de alguém que já morreu. Então ele disse que os discípulos poderiam fazer em memória de mim, até que eu venha. Jesus já voltou? Já voltou. E ele tem voltado para nós, na nossa morte. Jesus já voltou, porque o Espírito Santo já foi derramado. Agora a sua volta para nós vermos ele face a face é por meio da morte do corpo. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o novo cálice, a nova aliança, então está falando de uma nova aliança, novo pacto. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes este pão e comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, abençoados, houve uma nova aliança, um novo pacto? Houve, mas existem irmãos ensinadores em graça que diz que essa nova aliança já se passou. Ora, se ela era nova e ela existiria para sempre, como que se pode ensinar que já se passou? Que não existe nova aliança mais. Que essa nova aliança foi para os discípulos. Então existem muitos irmãos aí equivocados e tentando arrastar pessoas para este engano que eles estão. Para esse engano de entendimento que eles estão. Então você tome cuidado com esses ensinamentos em graça. Busque aferir sobre a palavra, busque estudar. Não entregue o seu coração, o seu entendimento a esses ensinos aí. Procura examinar tudo, como Paulo diz, examinai tudo e retende, tira só o que é bom, retende o que é bom. A mesma coisa diga em relação ao nosso canal, o canal Luz da Graça, ao canal Yahusha. Tudo que nós ensinamos, você deve buscar examinar tudo, você deve buscar tudo e reter apenas aquilo que é bom, o que é verdade. Vamos também no livro de Lucas, onde ele fala também sobre a ceia. Vamos ler no livro de Lucas, para nós irmos saltando para o próximo vídeo. Lucas no capítulo 22, no verso 19. Lucas 22, verso 19.
19. Ainda tem muita coisa para nós falarmos sobre o cordeiro, tá? E aqui Cristo está se mostrando como cordeiro. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Ora, um pedaço de pão era o corpo de Cristo? Um pedaço de pão era o corpo de Cristo? O corpo não foi representado como cordeiro, mas sim, agora ele pega um pão, mostrando, ó, assim como esse pão é necessário em todas as refeições de vocês, em todos os momentos para saciar a sua fome, então, assim também é o meu corpo, necessário para a vida espiritual. Ele diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós, falando da sua entrega. Ele está se demonstrando, está se demonstrando como aquele cordeiro. Ele está dizendo, vocês não comem o pão que é necessário em todas as refeições? Esse pão não é necessário em todas as refeições? Então, vocês têm comido de mim. Vocês têm comido de mim. Isto é o meu corpo. Eu sou aquele cordeiro que foi representado por vocês na Páscoa. Que vocês têm comido na Páscoa. Ele se demonstrou como aquele cordeiro. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, fazei isto em memória de mim. Então, tenham lembrança de mim quando eu partir. Entendeu? Quando eu partir. Então, que o corpo agora é espiritual. É isso que Jesus está mostrando para eles. E semelhante modo tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice do novo, o cálice do novo testamento no meu sangue. Então, o corpo serviu para quê? Memória, mente. O corpo serviu para purificação da mente. Mente. Fala do couro do animal. O quê? O quê? Justificação na mente, salvação na mente. Então, o corpo foi para salvação na mente. E o cálice, o sangue. E semelhante modo tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então tá vendo aqui, o sangue seria de uma nova aliança. Como é que se pode ensinar que as alianças acabaram? Que a aliança não foi para nós? Se era nova aliança, o sangue seria para nova aliança. Ele iria durar para sempre. Cristo exerceu o sacerdócio, disse Paulo, uma vez para sempre. Para sempre. Se ele derramou o sangue como sacerdote, o seu próprio sangue, né? Uma vez para sempre. É a nova aliança no meu sangue. Então tá vendo aqui? Agora, no sangue é que seria retirado o pecado de toda a criação para sempre. Se esse para sempre for tirado, se for apenas no período do primeiro século, como os irmãozinhos aí, sabidão da graça, estão ensinando aí, os Nicodemos da graça, estão ensinando aí que não serviu para nós, que foi apenas até o juízo, então não é para sempre. Então, a criação voltou ao estado de condenação. Então, o juízo vai ter que acontecer. Deus vai ter que se encarnar de novo, porque as práticas do homem são a mesma. Os pensamentos maus do homem são a mesma. Então, o juízo vai ter que acontecer. Então, logo, o sistema religioso estaria certo, que Cristo vai voltar, que vai haver juízo sobre a terra.
Você está entendendo, amado? Então, vê se aí como esses irmãos são contraditórios e eles estão retrocedendo no entendimento, ao invés de avançar no entendimento, como nós, o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre estamos fazendo, eles estão retrocedendo. Estão praticamente afirmando que Cristo vai ter que voltar, que vai haver juízo. Por quê? Se o pecado não foi retirado da criação, se o Espírito Santo não existe mais na criação, então vai ter que haver juízo. Se não estamos na nova aliança, então vai haver juízo. Se nós não estamos dentro desse novo pacto, da nova aliança, então vai haver juízo. Você está vendo como eles estão retrocedendo no entendimento? Daqui a pouco vão também estar esperando Jesus voltar. É só o que falta, eles falar que Jesus vai voltar. Porque já estão confessando sem palavras. Nos seus próprios ensinamentos, eles estão sendo contraditórios. Lembra daquela palavrinha que diz para quem sabe escrever um pinga é letra? Então, eles com as palavras deles estão confessando que Jesus vai voltar. Que Jesus não veio ainda. Você está entendendo, amado? Então, abençoado, os pecados do mundo só seria tirado quando o sangue do Cordeiro apresentado desde a cruz fosse derramado. É isso que João falou. Eis, está aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vemos aí, então, porque todos, de Adão até a cruz, estavam em estado de condenação e morte espiritual. Por quê? Porque o pecado não foi retirado. E não foi Deus que trouxe sentença sobre o homem e a criação. Porque foi o próprio homem. Porque o sangue não havia sido derramado ainda pelo real Cordeiro, que é Cristo. Quando Deus sacrifica e cobre o homem e a mulher, ele está buscando trazer à mente do homem consciência, salvação na mente, onde nasceu o mal. Então nós vamos ficar por aqui, vamos para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Vamos para a parte 6. Paz.